Bom dia, igreja. Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês nessa manhã deliciosa, um sol bem clarinho, um dia claro, quente, agradável. E que bom que Deus nos proporciona, né? Temos essa nossa região, né? Alguns não gostam, mas eu fico admirado com como a gente é agraciado, né? De podermos num tempo ter chuva, esfria, tem um sol bonito e de repente esquenta. O nosso clima é agradável e nós precisamos aprender a nos adaptar. Isso se você já não fez. E falando em aprender, eu quero hoje, nessa manhã, compartilhar algo recente também. Como eu comento com vocês, eu procuro compartilhar aquilo que Deus recentemente ou no nosso cotidiano tem ministrado, ensinado, para que isso tenha uma propriedade, para que isso tenha uma certa experiência empírica, ou seja, vivida. E nesses dias eu pensando, né, meditando a respeito de alguns assuntos, de situações, de pessoas, e colocando a presença de Deus e conversando com o Pai, o Senhor o Jefferson me indagou, me falou, qual que é a diferença? É algo simples, mas é profundo, e eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Qual a diferença entre aprender a ser humilde e aprender sobre humildade? Aprender a ser humilde e aprender sobre humildade. E é sobre isso que eu quero rapidamente comentar contigo. Que muitos, por um determinado tempo da nossa vida, mesmo depois de adultos ou quando ainda criança, jovem, adolescente, e muito nós aprendemos sobre a humildade. Vemos pessoas falando, vemos pessoas até agindo, né? Olha que gesto humilde, olha que palavra humilde, olha o que a palavra diz, o que a Bíblia, o que Jesus nos ensina sobre a humildade. E nós somos tocados, somos conduzidos a desejar isso. Mas eu quero ler contigo uma passagem de uma pessoa que aprendeu a ser humilde. Porque, lendo aqui, você já vai saber, é o apóstolo Paulo. Ele aprendeu a ser humilde por aquilo que ele viveu. E quando ele chega a esse ponto de declarar essas palavras aqui que eu vou ler com vocês, está lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11, muitas coisas já haviam passado na sua vida que lhe fizeram refletir e declarar isso para com outras pessoas. Mas vamos ler e daí eu quero refletir um pouquinho mais contigo a respeito desse assunto. Então fala assim: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo, o último e o 13, é forte, né? Você vê muitos escreverem em lugares, em vidros de carro, em vários lugares, em presentes, em coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. E no primeiro momento, e não quero julgar ninguém, mas soa como uma frase de empoderamento, uma frase de orgulho, uma frase forte. Mas quando nós estudamos essa palavra, você vê que quando nós estudamos a palavra, você vê, nós começamos a refletir no contexto como foi escrita essa carta, nós vemos Paulo
num gesto de humildade, de um filho de Deus que se tornou e aprendeu a ser humilde. No início eu falei que ele aprendeu sobre a humildade, porque você vai ver que quando ele diz lá no relato, quando ele fala lá em Roma do seu currículo, né, que ele foi criado no judaísmo, aprendeu outras línguas, cidadão romano e por aí vai, falando sobre as pessoas com que ele conviveu, você vai ver que sim, ele teve um estudo, um preparo e naquele momento ele aprendia, claro, sobre a humildade, porque nos livros, nos bancos escolares, com os mestres, com as pessoas, nós vemos histórias de pessoas e conhecemos contextos e aprendemos sobre. Mas aprender a ser passa por uma vivência, pelo dia a dia. E Paulo, depois de ter falado sobre aquilo, ele teve um período de uma vivência que Deus lhe ensinou e as circunstâncias da vida lhe ensinaram a ser humildes, a ponto de ele chegar e declarar essa frase, esse versículo que é tão decorado e tão falado pelos cristãos e até mesmo por aqueles que apreciam a Bíblia e falam: tudo posso naquele que me fortalece. Mas esse tudo posso é uma posição de humildade. Por quê? Porque sabe que não é dele que vem o poder ou as habilidades, mas vem daquele que lhe fortalece, do Pai de Deus. E eu quero falar para você que nós aprendemos algumas coisas, e Paulo aqui declara: quando nós nos desejamos do fundo do nosso coração a sermos e aprendemos a ser humildes, e humildade não não confunda com simplicidade, que existem muitas pessoas simples, mas porém que não têm muita humildade, que não sabem ouvir, não sabem falar, não sabem meditar ou reconhecer seus erros e por aí vai. Você deve saber o que eu estou falando. E conhecer pessoas, até mesmo se sentir assim, porque eu estou aprendendo a ser humilde e eu dou graças a Deus pelo aprendizado, porque eu já vou te comentar, porque a escola de Deus muitas vezes é diferente daquilo que nós imaginamos. Ele nos ensina muitas vezes passando por lutas e dificuldades, por restrições e por situações antagônicas ou contrárias àquilo que nós sonhávamos ou desejávamos. Mas Paulo fala lá, não vos declaro, ou melhor, eu já vou adiantar um pouquinho aqui: aprendi a ser satisfeito em toda e qualquer situação. Quando nós nos aprendemos e vamos aprendendo a ser humilde, nós aprendemos a ter um nível de contentamento. Então nós sabemos aonde podemos chegar, como nós chegaremos e aquilo que nos satisfaz. Então nós não nos contentamos com o menos, que isso aí seria uma tolice, e também nós não ficamos brigando por aquilo que é a mais, que é demais ou que não é para nós. Nós aprendemos a ser contentes com aquilo que Deus planejou para nós. Nós aprendemos em Deus a encontrar o nosso lugar, a encontrarmos as nossas habilidades, a sabermos até onde nós vamos e aonde Deus quer que nós estejamos, o lugar que Ele tem para nós. Sábado, anteriormente, pastor Braz ministrou sobre a orfandade e falou ali um texto muito interessante em que Jesus fala: eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês. E ele mencionou que cada um de nós, como filhos, temos um lugar especial, um lugar único no Senhor para cada um de nós. E isso calou no meu coração, porque Deus falou: filho, o teu lugar é só teu lugar. É o teu lugar, ninguém vai ocupar. E você não tem um outro lugar de outros para ocupar. Só tem o teu lugar. Então isso, quando nós aprendemos que Deus tem um lugar especial para nós e que em Deus nós precisamos ter essa humildade para reconhecer que temos esse lugar, a vaidade começa a ser extirpada da nossa vida. Entenda, a vaidade no sentido de desejar coisas que não é para nós, desejar coisas que não são específicas de Deus para nós. Então, nós aprendemos com o nível de contentamento a sermos humildes. Tem uma outra passagem que fala ali que sei bem o que é passar necessidade, sei bem o que é andar na fartura, aprendi o mistério de ser feliz.
A pessoa que aprende a ser humilde, ou que está num aprendizado da humildade, ela desenvolve o otimismo. Dificilmente você vai ver uma pessoa otimista que não é humilde. Porque a pessoa otimista, ela não vive no mundo da lua, mas ela sabe das situações, ela sabe, e principalmente ela confia no Deus que tudo pode. Você olha para uma pessoa, ela fala, puxa, por aqui não dá, mas vamos ver, vamos tentar de outra maneira, vamos fazer assim. Acho que sim, vamos ver. Ah, puxa vida, não deu certo agora, mas vamos continuar tentando, que uma hora vai dar certo e vamos lá. E sabe, você vê pessoas otimistas que aprenderam a ser humildes, ou melhor, aprenderam a ser otimista pela humildade, pela forma que tem aprendido a ser humilde. Ser feliz, ela aprendeu a encontrar a felicidade em todos os momentos da sua vida, a reconhecer que tudo aquilo que tem vivido vem de Deus, é para Deus. Tudo é dele, para ele, e tudo é dele. Por último, nós aprendemos, e isso é mais especial ainda, que com humildade nós aprendemos, ou seja, a humildade é um verdadeiro espelho para as nossas vidas. Quando nós desejamos e andamos e precisamos aprender a ser humildes, nós começamos a olhar quem realmente nós somos. E a humildade gera um espelho claro, um espelho nítido, em que nós vemos as nossas limitações. Nós vemos, sim, nós começamos a reconhecer as nossas qualidades sem vaidade. Você começa a ver que você, nossa, eu sou bom nisso mesmo, mas isso é graça de Deus. E quando você olha, você diz, puxa, nisso aqui eu não vou bem, então deixe que o outro que sabe fazer isso muito bem faça. E eu entrego isso. E quando me pedem para fazer, eu digo, olha, isso aqui eu não sei fazer bem, ó, mas fulano sabe bem melhor do que eu, ele pode fazer. Você começa a proporcionar, promover as pessoas que estão do seu lado, porque você encontrou em Deus a humildade e sabe reconhecer como a humildade gera um espelho que você entende das tuas limitações, das tuas qualificações, até onde você vai, qual o seu lugar em Cristo, o que você pode fazer, o que você não é adequado ou não é apto a fazer. Então você começa a viver uma vida tranquila e começa a entender que tudo você pode no Deus que te fortalece. Porque você vai poder dizer sim, você vai poder dizer não e se tornar tranquilo, sem peso de consciência, porque você está aprendendo a ser humilde. Nós estamos aprendendo a ser humildes. Espero que nesses anos aí, nessas lutas, principalmente nesses 2 anos que passaram, você tenha tirado algum proveito, assim como eu. Porque como Paulo fala, tenho aprendido a ter fartura e passar necessidade. E essas lutas que temos passado não é casual, mas sim para gerar em nós um espírito, uma mansidão, uma humildade de filhos de Deus, que reconhece a mão do Pai em tudo, inclusive nas situações adversas. Posso tudo naquele que me fortalece, porque eu aprendo a ser humilde. E tudo que me acontece, tudo que vir a acontecer, é dele, é para ele e é por ele. Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Tchau!